integrante, sejam bem-vindos à quinta edição sobre fatores de risco psicossociais. E nessa edição vamos tratar sobre o tema Nem todo risco é visível, a realidade dos riscos psicossociais no trabalho. A jornada invisível, o que os olhos não veem. No dia a dia da produção, focamos nos perigos que podemos ver. Máquinas em movimentos, produtos químicos, trabalhos em altura, são riscos tangíveis, mensuráveis, que exigem equipamento de proteção e procedimentos claros. Olá, integrante, seja bem-vindo ao Armazém da Fazenda Lages. E estamos aqui no setor limpeza da fazenda, onde vai acontecer a sequência do processo depois de acionado o sistema automatizado do armazém. E nesse setor nós temos alguns perigos no processo de produção que precisam ser orientados a você com relação ao potencial de dano, bem como a medida de controle. Então, esse processo ele vai ser automatizado, mas algumas etapas dele serão realizadas de forma manual. E o gerente vai passar essas informações para você entender qual etapa você vai pôr a mão na massa na fase da limpeza. Mas existe outra dimensão de risco que não aparece em um primeiro olhar. São invisíveis aos olhos, mas reais no impacto. São os riscos psicossociais que afetam a segurança e a saúde de milhares de trabalhadores diariamente. Olá, integrante, seja bem-vindo ao Armazém da Fazenda Lages. Eu sou o Célio Soledade, o seu instrutor de treinamento. O setor Moega é essencial para receber toda a produção vindo da lavoura. Em algumas etapas no ano, a Moega recebe grande fluxo de veículos pesados, entre eles caminhões e máquinas. Em virtude dessa circulação de máquinas e equipamento nesse setor, existe um potencial de perigo de atropelamento envolvendo equipamentos pesados e pessoa. É necessário fazer uma gestão de controle dessa fonte de perigo. E a fazenda restringe o acesso de pessoas a esse setor durante a movimentação de máquinas e equipamentos. Através de ordens expressas, deliberada pela gestão do armazém, todo e qualquer trabalhador só deve envolver com esse setor em situação extremamente necessária. Caso contrário, nenhum trabalhador deverá entrar nessa unidade, no setor Moega, no momento de carga e descarga. Os trabalhadores que estão envolvidos diretamente com os perigos e riscos no processo de transbordo são os motoristas, que estão conduzindo os veículos até o pátio de descarga e deverão seguir rigorosamente os procedimentos de segurança estabelecidos nas sinalizações da entrada da Moega. É necessário que o motorista ponha total atenção às placas de sinalização de advertência, de velocidade, de avisar a sua chegada na unidade através de buzina. É necessário que observe as advertências com relação à possibilidade de pedestre estar na região da Moega e as demais normas que ele deve acatar para o bom desenvolvimento da atividade durante o transbordo do grão na Moega.
Os perigos associados a atropelamento, eles têm alto potencial de dano, podendo levar fatalmente um trabalhador a óbito. Isso é necessário fazer uma medida de controle extrema para assegurar que nenhum trabalhador esteja aqui durante o processo de transbordo de grão na moega. Existem também outras fontes de perigo durante o processo de descarga na moega, que são grande geração de poeira, intensidade de ruído proveniente da utilização de motores elétricos, correias transportadoras, elevadores e outras partes mecânicas que vão estar envolvidas no processo para transportar o grão da moega aos demais setores do armazém. A fazenda conta com uma gestão rígida de controle desses riscos, poeira e ruído, com a utilização de equipamento de proteção individual. Exposto no processo de produção, você também deve fazer o uso do equipamento de proteção auditivo porto-auricular que está articulado no seu capacete. É importante também observar as orientação de segurança, os perigos existentes nessa fase de produção e ter total acatamento a essas orientações para que você desenvolva os seus trabalhos com segurança, tenha um ótimo dia de trabalho, preservando a sua saúde e a sua integridade física. Então é importante notar que todo o processo de produção ele vai acontecer de acordo com os critérios estabelecidos dentro da gestão de saúde e segurança do trabalho. Então fica a dica e vamos entender mais sobre o processo da moega. Olá integrante, aqui é o Célio Soledade, hoje na dica do dia sobre segurança no setor moega do armazém da Fazenda Laje, com o gerente da unidade, o Vanderlan, que vai deixar aquela dica para você que vai vir prestar trabalho aqui. Quando o integrante que vai entrar para trabalhar aqui no armazém, ele tem algumas regras para cumprir aqui na moega. Quais são essas regras? Então, Célio, a gente dá dicas e a gente tem algumas regras, né, a seguir, que tanto é para o colaborador, né, o safrista ou o efetivo que seja, e também para o caminhoneiro que vem fazer a descarga ou mesmo fazer um transbordo, que é para o motorista sempre parar na entrada, dar uma buzinada, ter certeza que não está vindo ninguém, que não está passando ninguém, sempre com a velocidade permitida, velocidade reduzida, entrar, fazer a descarga. E para o colaborador, sempre que for adentrar a moega, parar, olhar antes de seguir. Essa entrada é indiscriminada ou existe na época do transbordo e descarga uma restrição para entrar aqui? Como é que funciona? Com certeza, existe sim essa restrição. A gente tem sempre um funcionário que está aqui dentro do armazém aqui, fazendo o serviço de recebimento, né, da recepção do grão, que ele está sempre vindo dar o suporte quando precisa aqui na moega. Sempre é um funcionário separado para estar fazendo essa função, para estar empenhando a essa função. Beleza, então presta atenção integrante, com relação à dica aqui da gestão do armazém da Fazenda Laje, pois dentro desse setor existe um potencial de dano muito alto, que é o atropelamento, em virtude das máquinas e veículos pesados serem altos e os pontos cegos nesses veículos, eles não permitir o motorista perceber você, que pode estar na traseira, na lateral ou na frente desse veículo. Então cumpra e haja com total acatamento às regras de saúde e segurança orientada pela gestão da segurança do trabalho e pela gestão de produção do armazém da Fazenda Laje. E agora as palavras do gestor para você prestar um bom serviço aqui no armazém da Fazenda. Quais são as dicas, quais são as boas-vindas aqui para o novo integrante da Fazenda, Vanderlan?
Então, Célio, assim, para todo mundo que começa aqui com a gente sempre deseja o melhor e a gente sempre deseja que o funcionário comece e tenha um longo trabalho aqui com a gente, né, desenvolvendo cada dia melhor as atividades que a gente tem aqui. E a gente não quer jamais ter que socorrer alguém num caso desse aqui de atropelamento. Então existem aí essas regras para ser seguidas, que a gente orienta que siga, né, com exatidão essas regras, para a gente ter uma longa e uma sadia convivência com cada um. Então acredito que a gente seguindo todas as regras, tanto do armazém, regras internas, quanto as regras externas que existe aí do Ministério do Trabalho, acredito que a gente tem um trabalho a ser desenvolvido com um resultado bastante efetivo aí. Dica Ponto Seguro, Fazenda Lages, Grupo Lobão, para bom andamento da segurança e saúde de todos que trabalham dentro da unidade. A nova realidade da NR1. Riscos psicossociais em foco. Os riscos psicossociais também afetam a segurança. A partir de maio de 2026, os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho se tornam parte oficial do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, GRO, da NR1. Conforme estabelece pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego número 1419 de 2024. Essa mudança histórica reconhece que a segurança do trabalho vai além dos perigos físicos e químicos. E o que são os riscos psicossociais? Segundo a definição, são fatores relacionados à organização do trabalho, relações interpessoais e ambiente de trabalho que podem afetar negativamente a saúde mental, emocional e física dos trabalhadores. E quais são as fontes desses fatores de riscos? São condições de trabalho, conteúdo das tarefas, conjuntura e contextos históricos que moldam o ambiente profissional. O impacto silencioso dos dados que assustam. 78% dos estresse moderado ou grave estão associados aos trabalhadores brasileiros, representados por níveis de preocupações de estresse no trabalho, de acordo com estudos realizados. 58% dos sinais de depressão entre os colaboradores mostrados indicam relevâncias de depressão no contexto profissional. São mais de 12 bilhões de dias perdidos de trabalho por ano, de acordo com os estudos da Organização Internacional do Trabalho e Organização Mundial da Saúde, realizado em 2022. Consequências reais do sofrimento ao adoecimento. Aumento de afastamentos, crescimento de licenças por estresse, ansiedade e esgotamento profissional. Transtornos mentais. 8,35% dos adoecimentos ocupacionais ocorrido em 2022 no Brasil, segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Saúde em geral. Prejuízo à saúde física e ao bem-estar dos colaboradores. A saúde mental importa. Transtornos mentais representaram 8,35% dos adoecimentos ocupacionais em 2022 no Brasil, segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego. É necessário uma mudança de cultura, de realidade, na percepção dos arranjos organizacionais. Então a mudança necessária é gestão e prevenção. A nova exigência legal. A inclusão na NR1 dos riscos psicossociais exige que empresas registrem fatores de risco psicossociais no inventário de risco, assim como os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. São bases inventariadas dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. Ações concretas, efetivas, que precisam ser feitas. Órgãos como a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde defendem medidas específicas para governos, empregadores e trabalhadores, incluindo política de prevenção e ambientes de trabalho mais saudáveis.
construindo um ambiente mais saudável. Por meio do aplicativo da plataforma de gestão e governança em saúde e segurança do trabalho, da Ponto Seguro, realizamos a identificação do fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Nessa etapa, é realizado um mapeamento dos fatores de risco psicossociais presentes na organização do trabalho e nas relações interpessoais, por meio de pilares voltados para a realização das análises, que é a etapa 2, aonde vamos identificar, analisar e avaliar. É momento do gerenciamento, ou seja, identificado, avaliado, vamos extrair a informação específica da existência ou não do fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. O volume de trabalho é compatível com o tempo disponível de vocês? E aí esperamos então que os trabalhadores se manifestem nesse sentido, né? Vamos falar assim, não, volume de trabalho, estou falando com um grupo focal específico, né? Por exemplo, lá só o grupo de operador de máquina. Vamos falar assim, bom, o nosso volume de trabalho é muito grande, então assim, é muito ruim, né? Então é muito ruim a situação dele, que ele está exposto. Aqui, como eu disse, ó, está conforme por enquanto, eu só estou numa fase agora de análise, então agora vou para a fase de avaliação. Então aqui, por exemplo, o fato daquela situação, desse volume ser muito ruim, o volume de trabalho ser muito ruim, pode gerar uma doença psicossocial. É improvável que aconteça isso? É pouco provável que aconteça? É possível? Certamente? Quase certamente? Vamos dizer que é possível que aconteça, tá? Então, o fato de ser possível, a probabilidade de existir, a gente já tem aqui uma mudança de status. Então, o gatilho então, que tem um risco, ele é muito baixo, por enquanto, tá? Ele é muito baixo. Mas o fato de existir, ele já se torna não conforme, né? Existia a probabilidade de uma doença do fator de risco psicossocial. Aí a próxima pergunta é se a frequência, se ela é baixa, ou seja, durante um tempo, né, por exemplo, é sazonal, cada trimestre no ano, ou é todos os meses essa exposição. Se for, então é alta. Aí nós vamos ter uma variação conforme vamos respondendo. A exposição, ela é 1 hora com relação a essa pergunta, se o volume é compatível. Não, ele se expõe que esse volume acima de 6 horas. Opa, aí o risco já se tornou significante. Então, assim, só por responder a exposição e a probabilidade, a gente já tem um risco significante. Não respondemos nem a severidade ainda. Mas considerando agora que a severidade ela é grave, aí o risco é alto. Mas vamos piorar? Se for muito grave, o risco é muito alto, certo? E aí, se for leve, aí o risco vai se tornar moderado. E com essa resposta, de uma sessão estrutural, nós vamos ter consolidado as informações da análise e avaliação dentro das escalas de Descartes, né, que é a escala de valores, e estamos trabalhando com o método estrutural, ou seja, analisando as estruturas da organização, por enquanto, e nós, conforme formos evoluindo, vamos entrar numa análise cultural, evoluindo, vamos entrar numa análise de sintomas. São 3 estruturas que a gente vai trabalhar. Uma vez que fiz essas análises, eu vou verificar aqui, por exemplo, o gerenciamento existente. Eles disseram isso. Agora eu vou verificar como analista se esse volume de trabalho existe algum gerenciamento existente lá pelo RH, por exemplo. Tá? Se, por exemplo, com relação a esse volume, ele ser distribuído uma meta, e essa meta ela tem um atenuador ali por trás, por exemplo, contrata-se uma mão de obra suplementar, né, que são pessoas que entram no processo para ajudar sazonalmente essa demanda. Vamos dizer que tem um gerenciamento assim. Ou seja, existe novas contratações para essas demandas, tá? Então esse é um gerenciamento, e esse é um gerenciamento que diz respeito a esse volume. Então a demanda existe, porém existe um gerenciamento, ok? Não é questão de hora extra, eu vou pagar 100%, isso não ajuda, tá? Porque precisamos pensar, quando a gente tem um fator de risco psicossocial, é que aquela exigência de exposição, ela tem que ser tratada com respostas efetivas e respostas que controlem a exposição, não que ela estique a jornada. Então eu vou simplesmente, através de uma hora extra, esticar a jornada, ou agravar mais ainda a exposição. Então esse não é o objetivo. Isso não seria, por exemplo, gerenciamento existente. Isso seria um agravo existente. O gerenciamento existente é uma medida que consegue atenuar, amortecer. São espumas amortecedoras, né? Vamos falar nesse termo, para conseguir tirar aquela fadiga mental sobre os trabalhadores. Então eu vou salvar, pessoal, o que vai acontecer?
essa informação ficou já aqui no processo. Agora eu vou fazer uma evidência a respeito desse time, né, dentro daquilo que nós avaliamos. Então a evidência ela está aqui. Eu estou vendo esse pessoal que estão trabalhando nesse processo e que eu acabei de fazer entrevista, avaliação e tal, que eu preciso disso, preciso provar. A fiscalização vai pedir, vai cobrar, inclusive a participação desses trabalhadores, que estão todos validados nessa entrevista. Gerenciamento. Desenvolvimento de estratégia para reduzir pressões e criar condições de trabalho mais equilibradas. Esse é o propósito do aplicativo em gestão e governança em saúde e segurança do trabalho. Através da participação dos trabalhadores, ouvindo todos os trabalhadores, grupos focais, através do envolvimento ativo de todos nas construções de ambiente de trabalho saudável e produtivo. A estratégia inclui horário alinhado às habilidades individuais, presença de líderes inspiradores e comunicação clara e respeitosa. Essa é a estratégia adotada para mitigar, controlar, até mesmo eliminar os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho nas organizações através da nossa plataforma de gerenciamento de riscos psicossociais. O futuro do trabalho é saudável. Investir na saúde mental não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso social com o bem-estar e a produtividade dos trabalhadores. Proteção completa é necessária. Garantir ambientes seguros que protejam dos riscos visíveis e invisíveis. Futuro próspero. Construir um futuro mais seguro e produtivo para todos dentro da organização. Esse é o objetivo de uma gestão voltada a um propósito, onde todos envolvidos na organização assumem a identidade e o compromisso no gerenciamento dos fatores de risco psicossociais. Isso não é uma ideia, isso é uma meta, isso é uma missão a ser assumida pela organização, para que os meios de produções, infraestrutura, recursos humanos possam ser organizados de uma forma que atinjam resultados, atinjam os objetivos propostos no planejamento estratégico, sem ferir, machucar ou adoecer o trabalhador na linha de produção. Portanto, o trabalho seguro é o futuro de todas as organizações. Nos veremos na próxima edição, onde vamos avançar mais sobre os temas relacionados aos riscos psicossociais relacionados ao trabalho e vamos voltar a investigar esses fatores em profundidade. Até lá!